mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Olá mais uma vez, muito boa noite Brasil, boa noite Rússia, ou seria bom dia, né? Porque já passa da meia-noite no país transcontinental. E a nossa live de hoje é com uma convidada muito bacana. O nome dela é Lígia Cardoso. E ela já está aqui, inclusive já entrou. Vou chamá-la para nós iniciarmos aqui esse papo. E uma das lives que eu acho que vai ser uma das melhores, porque olha o tamanho dessa pauta. A folha inteira de perguntas para a Lígia, que a gente vai debater aqui hoje. E falar da Rússia sempre foi um papo, um assunto muito bacana para mim. É uma das melhores paisagens europeias ou asiáticas, podemos citar aí, que eu considero. E carinhosamente eu sempre gostei muito da Rússia, tá? Já vamos entrar aqui com a Lígia. Já são várias lives, mas eu sempre fico um pouco nervoso no início de cada uma, é normal. Eu vou pedir desculpa por termos começado atrasado, foi culpa minha. Olá, Lígia! Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, ansiosa aqui, nervosa. Você Primeira está live. conseguindo, você tá conseguindo ter um retorno bom do meu áudio? Tô sim, tô te ouvindo bem. Ah, que bom, então agora melhorou. Primeira live, então, Lígia. Primeira live do Moscou por Lígia Cardoso. Então eu vou começar te agradecendo. Muito obrigado mesmo, de coração, por ter aceitado. Eu sei que você já recusou outras propostas de live irrecusáveis. Não foi o É, caso da minha. eu achei Então, eu muito obrigado por... entrei no teu Instagram e achei os seus temas bem interessantes, achei a sua causa muito nobre e então resolvi aceitar como minha primeira live aí, minha estreia. Muito obrigado mesmo, de verdade, tá? Então, vou começar citando aqui que a Lígia é uma brasileira, como vocês puderam perceber aí, que já vive em Moscou, na Rússia, há 18 anos, né? Casada com um brasileiro, inclusive o primeiro brasileiro negro a participar eu até coloquei aqui que eu esqueço, né? Da seleção russa de futsal, não é isso mesmo, Lígia? É um dos primeiros. Ele tá aqui na live, então se eu falar besteira, ele tá aí para me corrigir. Mas ele e o Pelé, que foi um outro negro também que jogou aqui no time que ele jogava, começaram na seleção da Rússia. E depois veio Pula. Então, é sim, foi um dos primeiros aí. Então, ainda Lígia é mãe de 2 filhos e que chegou a ser produtora da Rede Globo nas Olimpíadas que ocorreram na Rússia em 2018, não é isso mesmo? Na Copa da Rússia de 2018, é isso mesmo. Na Copa da Rússia. Tive o privilégio de fazer parte da equipe da Globo, uma baita experiência, eu digo que foi uma recompensa por tudo que eu estudei, me dediquei aqui na Rússia, e aí veio como recompensa essa oportunidade muito legal, que vai valer assim a vida aqui, de ser produtora da Globo na Copa, uma das produtoras da Globo na Copa. Que coisa maravilhosa, hein? Então, vamos dar o pontapé inicial aqui. Como é que a Rússia aconteceu na vida da Lígia Cardoso? Olha, a Rússia veio num momento que ideal, eu falo, na minha vida, porque eu não tinha filhos ainda, então quando a gente não tem filhos, é muito jovem, a gente não teme nada, né? Eu tinha 23 anos, já morava fora de casa há 2 anos e meio com meu marido, fora de casa, que eu digo é fora da cidade natal, fora da minha cidade, né, de São Paulo, Sim. fora da casa dos meus pais. E aí veio a proposta para o meu marido vir jogar futsal na Rússia. E na época eu lembro que ele olhou e falou: Nossa, mas o que você vai fazer lá? Só tem gelo, só tem neve, o que nós vamos fazer lá? Aí eu falei: Não, vamos, que vai ser uma experiência. Ele também se empolgou, ele veio
eu acho que 3 meses antes para ver como era. Enquanto ele veio, eu já comecei no Brasil mesmo a estudar um pouquinho de português. Encontrei russo na época, era bem difícil achar alguém que desse aula de russo no Brasil. E aí eu encontrei um casal, ela era russa, a esposa, e o marido brasileiro. E aí eles davam aula na USP de russo e comecei a fazer aula em São Paulo, aprender o alfabeto e achei que eu ia chegar aqui arrasando. E foi assim, com o convite para ele jogar futsal, que eu vim parar aqui na Rússia, há 18 anos atrás. Então ele foi antes e você foi depois sozinha? Isso aí, ele veio 3 meses antes, né? Reconhecer território, falou ali, já dá para ir, é legal, não sei o que, dá para vir. E aí ele encontrou apartamento e 3 meses depois eu estava aqui. Até porque foi o tempo para fazer documentação. Na época ainda precisava de visto para entrar na Rússia. Hoje em dia, tirando, né, essa fase do Covid, que é atípica, hoje em dia a gente não precisa mais de visto para entrar aqui por turismo. Então, eu poderia fazer um teste de 3 meses, por exemplo, antigamente, sem o Sim. Covid. E na minha época, não. Na minha época, precisava de visto. Então, foi o tempo também de eu tirar o visto e esperar o documento ficar pronto para vir para cá. Você lembra como é que A foi a sua proposta dele chegada no era de um país? ano, Rodrigo. A proposta era de Ah, um tinha ano. Então, prazo. a ideia era vir um ano ficar, porque a proposta dele era de um ano. O que daria para você aí, então, 9 meses. Que você Isso foi aí, três para meses mim seriam depois. Isso mesmo, isso aí. Tá, e mesmo assim você já se preocupou em começar a estudar a língua ainda no Brasil, e que a gente vai É, eu, descobrir daqui a pouquinho se você aprendeu ou não. eu já comecei no Brasil, fui aprender o alfabeto, porque eu não queria chegar aqui sem saber nada. Eu sempre fui curiosa, na verdade. Então, isso é meio que parte de mim, sabe? Ah, mas isso é ótimo. É, Isso faz da gente, os curiosos, eu também sou muito curioso, faz da gente pessoas com um conhecimento muito mais amplo, né? Isso sem sombra de dúvidas. concordo. E quando você chegou a Moscou, o que você lembra da sua imigração? Como é que foi a chegada no controle de passaportes e os primeiros dias ouvindo uma língua que, ok, você estudou no Brasil um pouco, mas na prática a gente sabe que é diferente, né? Na prática é diferente, mas o fato de eu ter estudado um pouquinho lá no Brasil foi o que me fez assim chegar aqui e achar que eu estava arrasando e não me deu medo. Então eu falei, o pior vai ser o aeroporto, porque ninguém fala russo. Olha só a minha ideia. O pior vai ser o aeroporto, porque na época eu não falava nada de inglês, e eu falei, chegar até lá vai ser o mais difícil. Chegando lá, aí eu me viro, porque eu já aprendi, já falo russo, sei falar um monte de frase, então o mais difícil vai ser chegar lá. E aí, na época, ainda era muito mais burocrático do que é hoje. Eu lembro, eu vim com uma amiga querida, esposa também de um jogador de futsal, o João, que jogou muito tempo aqui na Rússia. E nós viemos as duas juntas, então, chegamos juntas. Eu lembro que nós chegamos, o pior foi preencher o papelzinho, que era todo em russo, e nos entregavam ainda no avião. E aí foi a pior parte, preencher esse tal documento todo em russo. E aí depois, claro, aquele nervoso, né, da imigração, porque é um estresse. Você chega lá e todo mundo falava muito da Rússia, e eu cheguei na imigração, vi aqueles guardas me olhando, olhando o passaporte, olhando para mim, olhando para o passaporte. Eu falei, Jesus, pronto, agora a gente volta. Aí pronto, passou da imigração, deu aquele alívio. Eu falei, agora eu estou dominando, estou no meu país, já falo tudo. Mas essas perguntas para a imigração foram muito confusas para você ou foi super tranquilo essa Não, compreensão? não, foi porque eles não perguntavam praticamente nada. Eles intimidavam a gente, assim, olhando muito até hoje é assim, olhando muito o rosto do documento, mas como estava tudo ok com o documento, foi tranquilo. Lembro que passei rápido e ponto. E aí, passando, meu marido já estava lá do outro lado para me receber, então foi tudo tranquilo.
Tá, com relação ao visto, então você aplicou para um visto de turismo? Essa seria a nossa Não, pergunta, né? Que visto que você aplicou para morar na Rússia? Inicialmente não. você foi com visto de turismo para pedir um de residência aí ou já saiu do Brasil com a residência? Já saí. Na época não existia visto de turismo, assim, de vir para 3 meses, né? Existia o visto de Sim. turismo, que era bem complicado, tinha que ter documento do hotel, tinha que ter passagem de ida e volta, tinha que ter uma série de documentos. Não, eu vim como eu já era casada e o clube dava todo o respaldo para a família toda, né, do atleta, então o clube mesmo já fez um visto de acompanhante. Então ele de jogador, que era de trabalho, e eu de acompanhante. E já vim para um visto de 1 ano, que era o primeiro visto que eu vim já era de 1 ano. Tá. Então foi relativamente fácil, né? Foi. Essa é uma das perguntas que não estão na pauta, mas eu vou te fazer. Já são 18 anos, pós esse primeiro ano que era a ideia ficar aí. Depois disso, você veio mudando muito as categorias de visto a cada um ano, por exemplo, ou tem vistos que são mais extensos? Olha, como ele jogou a carreira do Cirilo aqui, durou praticamente todo esse tempo, então faz 3 anos que ele encerrou a carreira, ou 2 anos, Cirilo me ajuda, acho que 3 anos. Esse tempo todo foi o clube quem respondeu por meu documento. E quer dizer, Tá. minto, porque depois de alguns anos o clube tirou a cidadania, ainda continuou a lei, que alguns anos eu continuei como visto de acompanhante, de repente mudou a lei aqui. E aí ele, quando virou russo, por ter cidadania russa, eu não podia mais ser acompanhante dele. E aí tiveram que fazer um outro tipo de visto para mim, que foi de trabalho, mas também foi feito pelo clube. E só mudou o visto, né? Então, ao invés de eu ser acompanhante, eu comecei a ser parte do clube, como se eu trabalhasse no clube. Foi o visto de trabalho. Quando ele parou de jogar, quando ele aposentou da carreira de jogador, eu já estava estudando. E aí eu fui fazer visto pela faculdade de estudante. Quando eu acabei a faculdade, que isso faz 1 ano e meio, eu acho, ou 2 atrás, aí eu fui fazer documento de. Como que chama? Deixa eu traduzir aqui na minha cabeça, mas é permissão temporária de moradia. É o que eu tenho no momento. E estou agora entregando os documentos para permissão permanente de moradia. Tá. Em algum momento aí você se viu um pouco confusa depois que você parou de ter o visto de acompanhante, né, por ser esposa de um atleta, sendo que antes tudo era tão fácil, depois começou a ficar um pouco burocrático, você ficou um pouco confusa, achando que algo podia não dar certo? Olha, não, Rodrigo, porque foi muito assim planejado tudo. Então, o que não foi planejado, a gente já viu que não ia dar certo e já foi correndo planejar de outro jeito. Então, O plano B, sim. quando meu marido jogava, o clube que respondia. Depois deu esse problema aí de que eu não poderia mais ter o meu tipo de visto de acompanhante, o clube mesmo, eu fui falar com o diretor do clube, ele falou, não, vou te dar um visto de trabalho. E aí, quando o clube acabou, ninguém esperava, teve um problema financeiro no clube e o clube fechou as portas. Aí foi o que eu fiquei assim, e agora que tipo de visto que eu faço? Mas eu já estava estudando, talvez por sorte, porque aqui a gente tem muita sorte assim aqui na vida, sabe? Então, Sim. esse momento assim, talvez por sorte calhou de que eu estava na faculdade no momento que o clube fechou as portas. E aí foi fácil, porque eu falei, bom, ok, estou estudando, tenho direito de visto de estudante, vou buscar na faculdade meu visto de estudante. E aí, no segundo ano de faculdade, o meu marido falou, Lígia, daqui a 2 anos você acaba, você vai ter que agora, de um jeito ou de outro, tirar teu documento. E aí eu comecei a ir atrás do documento para fazer a primeira etapa, né, da cidadania. Eu não falo cidadania porque é a primeira etapa, são 3 etapas. Então eu fui atrás de fazer a primeira etapa, que é esse permissão temporária de moradia. Pronto, então vamos pular aqui para uma pergunta que estava mais embaixo, mas que vem muito a calhar no momento, né? Depois são anos já morando aí em território russo.
depois, a gente sabe que a Rússia é um país um pouco burocrático com relação à cidadania para estrangeiros, né? Eu já pesquisei sobre isso. Mas existe algum momento desse seu período de residência aí que você pode chegar a ser cidadã russa sem abdicar do passaporte brasileiro, ou você vai ter que escolher entre um e outro? Como é que funciona esse Não, pode. processo? Pode. Eu não falo. Rússia é muito burocrática. Em tudo, em tudo. Até na faculdade. Eu já cheguei a fazer até um IGTV que eu gravei um falando sobre a burocracia russa, um pouquinho disso. Eles amam ainda papelzinho. E sabe aquele negócio soviético dos 1000 carimbos, que cada um tinha o teu papel na história para dar um carimbo para ter emprego para todo mundo? Ainda é assim. Sim. Então, o russo gosta muito do papelzinho e do carimbo, até hoje. Isso mantém empregos e, enfim, questão também cultural. Mas, tirando isso, eu não digo que a Rússia é muito burocrática para tirar a cidadania, não. Eu discordo nesse ponto com você, porque eu acho que eu já tenho amigos que tiraram cidadania europeia e eu acho que a burocracia é a mesma. A dificuldade é a mesma, até os anos, você tem que morar 5 anos. Com 3 anos, você pode fazer a primeira etapa, que é o que eu fiz. Então, você mora 3 anos, você tem direito de dar o documento para a primeira etapa. O que você tem que ter é um tal de um registro permanente de moradia. Então, foi um dos pontos que a gente teve dificuldade. Hoje em dia que se compra isso, mas nós queríamos fazer tudo muito certo. Então, nós compramos aqui um imóvel, esperamos o documento sair. E quando o documento saiu, aí o meu marido me registrou permanente e aí eu fui entregar a documentação. Depois disso, mais 2 anos para fazer a segunda etapa. E aí você completa os 5 anos de moradia e você pode pedir a cidadania. Então, a burocracia, assim, nesse ponto eu acho que ela segue a mesma de todos os outros países. O que é mais complicado, que eu não sei comparar com outros países, né? Porque não tirei em outro país cidadania, é a quantidade de documentos e carimbos. Então, você chega para entregar o documento, não, olha, falta uma letra e um carimbo. Aí lá volta o documento para fazer letra e carimbo, volta de novo para cá. Não, agora não. Esse aqui falta um carimbo e uma letra. Poxa, mas por que você não falou antes junto? Não, porque estava tudo certo, agora não está. Então, essa é a parte chata e burocrática. Eles te cansam até você desistir e falar, tá bom, não quero mais essa porcaria dessa cidadania. O processo, então, é basicamente quantos anos? 5 anos. 5 anos no total. Nossa, é bem, bem mais fácil do que eu pesquisei. 5 anos. O seu, então, você tem, então, cidadania russa hoje? Não tenho cidadania, eu tenho permissão temporária de moradia. Eu tenho direito, a partir do momento que eu adquiri essa permissão, tenho direito de ficar 2 anos aqui. Quando vencem os 2 anos sem visto. Então, 2 anos eu posso sair e voltar quantas vezes eu quiser, não posso morar fora, porque tem que cumprir meio ano aqui, contando, né, todo o período, então não posso ter ficado mais do que isso fora daqui, para classificar como moradia aqui. E aí eu tenho direito de ficar 2 anos com esse documento. Se ele vencer em 2 anos, eu não der entrada para a próxima etapa, que é a permissão permanente de moradia, aí eu perco ele, tem que dar tudo de novo, a documentação. Tá, então você está no processo e vai chegar lá. Se Deus quiser. Estou Se entregando o Deus documento quiser. para a Mas, segunda etapa. Não tem nada para dar errado. então, hoje você já fala a língua russa fluentemente, voltando aqui para o assunto da língua. Né? Inclusive, tem uns vídeos seus que eu andei assistindo e eu fico assim, boquiaberto. Meus parabéns pela pronúncia, pela desenvoltura. Você tem talento com a câmera. E até te sugeri que eu acho que você devia criar um canal no YouTube, porque não tem muito conteúdo sobre a Rússia e você transmite de uma forma muito, muito bacana no seu Instagram. Né? Só que o Instagram, hoje em dia, ele abrange muita gente. Faz com que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. Mas aqui a uns dias a gente sabe que a televisão mundial vai ser o YouTube, né? Muita gente também se volta para esse canal. Então, eu sinceramente te vejo como uma pessoa capaz de passar, transmitir toda essa sua experiência de Rússia também através de vídeos, vlogs lá no YouTube, até do seu dia a dia mesmo.
Porque você É um tem talento projeto. para isso. É um projeto. Meu filho está aqui, ó, o Manjubinha falando sim, porque ele vive me falando isso. Vai, Mãe, faz o teu canal. Eu quero muito, mas vai olha, ter o seu produtor aí, ó. Já tem eu incentivadores na família. já tenho um produtor, mas a verdade é assim que me faltam duas coisas, vontade e tempo para isso, porque tem que querer muito, né? Para quem quer arruma tempo. Mas quero fazer assim, quando eu fizer. É um projeto, na verdade é um projeto, e eu sempre quero tirar ele do projeto e fazer e agir, mas aí ele acaba ficando no projeto só porque eu falo, não tenho tempo, mas vai ter que editar, eu quero fazer uma coisa legal. Mas eu vou te ouvir, vou ouvir o meu filho aí, vou tirar esse Não, projeto do. realmente é uma coisa que leva tempo. A edição de vídeo é uma coisa bem complexa, né? Mas isso com o tempo também você vai se adaptando de forma muito rápida. Então a gente vai ficar aqui na torcida aguardando aí esse canal, por favor. Levar em consideração aí. Ô, Lígia, antes da Rússia, você já tinha tido alguma experiência internacional viajando ou morando fora? Não, foi a primeira vez que eu saí do Brasil foi para a Rússia. Primeira experiência, foi Direto para morar em outro país. você quer? Vai, tô, Rússia. Foi. Foi, e eu Foi acho que um. foi, sim, foi muito legal, porque é o que eu te falei, 20 e poucos anos a gente não tem medo, então eu vi isso como uma coisa muito legal. Falei, poxa, olha que experiência, morar num lugar desse, eu achei que valia muito a pena. Qual foi o ano mesmo que você mudou? 2003. 2003. Você é muito noveleira ou não? Ou já Olha, foi no passado, talvez? eu já fui quando eu cheguei aqui um pouco, mas quando eu cheguei aqui tinha acabado de passar Escrava, Isaura e Clone. Então, meu Sim. Deus do céu, o que a gente mais ouvia aqui quando falava Brasil era escravizaura, em russo, né? Mas escravizaura, clone. Eu falava, tá passando. E aí, sabe o que nós fazíamos na época? Ah, não tinha nada, na verdade, né, Rodrigo? Em 2003 nós não tínhamos telefone com essa tecnologia, não tinha televisão essas. É Agora tem verdade. esse, agora tem esses aparelhinhos que você traz e pode ver qualquer canal. Na época não tinha. Então nós punhamos a TV em russo e colocávamos o som bem alto, porque no fundo era a voz em português. E aí nós assistíamos o Ah, sim. clone ouvindo o português no fundo do russo para ter um contato com o português. Sofrendo, mas pelejando. Pois é, era. Lígia, não sei se você lembra, mas chegou a passar na Rússia também. Em 2006, a Globo fez uma novela que se chamou Começar de Novo, foi até com o Marcos Paulo, um grande ator que já é falecido, que tiveram, Uhum. acho que metade da novela foi ambientada na Rússia, É mesmo, né? eu tenho que rever ela então. Sim, sim, e foi uma novela que foi uma das primeiras novelas, aliás, né? A primeira, sem sombra de dúvidas, foi O Clone, que foi lá nos anos 2001, 2002. Mas eu lembro, eu não tinha muito contato, não era muito de sentar na frente da televisão naquela época com 6, 7 anos de idade. Eu não dei muita bola para o Clone. Mas eu lembro de apreciar muito bem Começar de Novo. E tem uns 2, 3 anos mais ou menos atrás que eu revi toda a novela inteira e eu pude rever o quanto foi realmente mostrado a cultura russa, né? Uhum. Se passa basicamente contando a história de um magnata, mostrando mais o lado ostensivo da coisa, né? Mas mostra perfeitamente os principais pontos turísticos, a amplitude que o país tem, mostrando Moscou, São Petersburgo, e principalmente uma das coisas essenciais que eu acho que uma novela faz, quando uma novela faz, eu acho muito interessante, que eu aprendo muito com isso, é usar bastante o idioma local da ambientação dentro da novela. Então eu aprendi muito vocabulário russo assistindo essa novela há 3 anos atrás, porque Ah, as novelas, quando a Globo faz, ela basicamente coloca a palavra em russo, por exemplo, mas automaticamente a próxima palavra vai ser essa tradução. Então é uma questão uhum. de você assimilar.
Então eu ia Uhum. fazendo uns dicionáriozinhos assim, sabe, para criar o meu próprio vocabulário. Por exemplo, tô falando com você, Lígia, muito obrigado pelas matrioscas aqui, spassiva, obrigado. Ah, Ele muito falou, bem. falou em russo, mas colocou a tradução logo em seguida. Aham. Então, isso foi incrível demais assim para mim. Teve também a Gisele Thier, que é uma atriz mexicana radicada no Brasil, que ela gravou na época em Moscou. E teve toda uma história também dentro do Brasil, de que era uma família que migrou da Rússia para o Paraná e que foi dando essa origem, né, das etnias europeias no nosso país. Então foi muito, muito, muito Olha, legal ver. E se você puder dar uma olhadinha, depois tem inclusive no YouTube, todos os eu vou capítulos. buscar, porque não sabia. A gente acabei de te perguntar aqui se você já tinha tido outras experiências internacionais, mas com relação ao inglês, você falava inglês quando foi para aí? Não, falava pouquíssima coisa. Eu ainda lembro de uma situação que eu não esqueço, que o primeiro ano que nós estávamos aqui, entrou o Júnior, um turista meu, muito querido. Um dos primeiros turistas meus aqui na Rússia. É, eu lembro quando nós chegamos aqui, primeiro ano, eu acho, o segundo que nós morávamos aqui, fomos passar o ano novo em Paris. E nosso hotel Hum, ficava numa tal estação X de metrô, que na noite de Ano Novo, em Paris, eles fecham metade das linhas depois do Ano Novo. E aí eu lembro que eu olhei no mapinha, olhei no jornal e falei para o meu marido, tranquilo, nosso metrô, olha lá, nosso metrô vai estar aberto, tranquilo, a gente volta. Quando deu, eu acho que 1 hora da manhã, nós tentamos entrar no metrô, o metrô não estava aberto, nem na linha que nós estávamos, que era do lado da Torre Eiffel, nem a estação do nosso hotel. Nós não conseguíamos ir embora, tentávamos chamar táxi, não conseguíamos táxi, não tinha táxi nas ruas, e eu pensava, meu Deus do céu, como nós vamos embora? Eu sei que andamos, daí até que um ponto começamos a ficar irritado, porque nós andávamos, não sabíamos onde nós estávamos, não tinha Google Maps na época, não tinha celular para ajudar. E aí, uma hora eu cansei e falei para o meu marido: chega, eu não vou mais andar, eu vou entrar em qualquer hotel e pedir ajuda. Ele: como que você vai pedir ajuda? Você nem sabe falar. Eu falei: eu vou dar um jeito. Entrei num hotel e eu lembro até, olha, eu lembro como se fosse hoje, que eu falava para o homem na recepção: help, please, táxi. E aí eu falo: meu Deus, eu não conseguia nem montar uma frase. E foram essas as palavras que eu sabia. Por isso que eu consigo hoje ver o quanto que eu evoluí no inglês. Ainda não é perfeito, mas hoje em dia eu consigo perfeito me virar em qualquer país com meu inglês, conversar, entender, falar por telefone, fazer uma reserva, apesar de não ser perfeito, mas eu estudei também aqui bastante em Moscou inglês, fiz curso de inglês também. E então eu tenho essa referência. Eu falo: meu Deus, para você entrar num hotel e falar please help taxi, meu inglês era assim bem precário. isso é uma das coisas que eu acho que o Brasil e a Rússia têm muito em comum, que é a não preparação do seu cidadão para a língua inglesa, né? É Eu verdade. não sei como é que é nos dias atuais aí, mas eu que trabalho com turismo, eu sou recepcionista em Uhum. Jericoacoara, que é uma praia famosíssima no mundo Ah, inteiro, aham, né? E todo europeu para que vem para cá, eles falam um inglês perfeito, como se fosse a língua materna deles, pois é. né? E isso não é o caso de russos quando você encontra. Eles basicamente falam russo ou alguma outra língua eslava mais próxima, né? Qual Eu é a lembro de uma idade vez que dos chegou seus uma. turistas? Rodrigo, qual é a idade dos turistas que chegam aí, em média? Qual é a média? Olha, os europeus eles vêm basicamente dos 30 aos 40 anos. Essa Então, faixa etária, porque é uma já são aí. geração. É uma geração que não estudava realmente inglês, né? É uma geração. Agora, olha, está começando a mudar esse quadro. E eu acredito que daqui a 15, 20 anos vai ser uma outra coisa, um outro quadro. Mas a gente está falando de 30, 40 anos aqui ainda o inglês era proibido, estrangeiro era proibido, era tudo, né? Quando eu cheguei aqui, a gente não podia falar inglês, porque
ninguém falava, primeiro, e segundo, que ninguém gostava que você falasse qualquer outra língua que fosse. Eu lembro quantas vezes a gente conversando no metrô com amigos e eles mandavam calar a boca. Então, era uma. Você lembra da xenofobia e aquela coisa contra estrangeiro? Então, é um passado muito recente ainda, né? Fim de União Soviética. E quando a gente fala em Um 30, 40 anos, patriotismo muito, muito fechado, né? muito fechado. E hoje em dia o quadro está mudando bastante. Eu acredito que daqui a 20 anos a história vai ser bem diferente, mas ainda é assim, é bem assim. O que me assusta é o Brasil, que nunca passou, né, por nada do que a Rússia passou, e, e ter até hoje esse nível de falta de desenvolvimento do inglês. Aí me assusta mais, sabe? Não é uma comparação, mas fazendo de qualquer maneira uma comparação ao Brasil, por ser tão livre há tantos anos e nunca ter passado por essas questões contra outra língua, deveria já estar bem mais à frente do que aqui. Eu ainda acho que a Rússia vai passar à frente. Eu lembro de um caso de um hóspede que chegou na recepção. Eu fui fazer o check-in dele, então eu tinha visto a bandeirinha da Rússia, né? Só que eu imaginei que ele falava inglês. E aí ele chegou falando em russo, né? Incontestavelmente em russo. As únicas coisas que ele sabia dizer em inglês era perguntar se eu falava russo ou polonês, que eram as línguas que ele falava só. E aí eu falei que não falava nenhuma das duas, né? Então o check-in se seguiu vagamente silencioso. Então eu só apontei o que que devia fazer aqui, fiz uma mímica mais ou menos e a gente finalizou. Sabe Então, que a russo é partir muito engraçado. Russo acha que todo mundo entende e fala russo. Quando a gente chega aqui, a gente aprende uma frase, todo mundo que chega aqui sabe falar Yeni Gavariu Paruski, eu não falo russo. E aí a gente chega aqui achando que, ok, ligavam antes, né? Quando eu cheguei era telefone, ligavam, a gente atendia Yeni Gavariu Paruski. Ele... Yeni Gavariu Paruski. E até hoje é assim, você entra no táxi, os amigos que chegam aqui há pouco tempo falam, cara, eu falo que eu não falo, eles continuam falando. Eu falei, assim, é como se você não tivesse falado nada, eles continuam falando como se você entendesse tudo. é muito engraçado mesmo essa questão. Agora, Lígia, você tem dois filhos lindos, né? Um casal. E as suas duas gestações aconteceram na Rússia, mas você optou em vir para o Brasil para ter seus filhos. O que te Foi. motivou a ter essa decisão? E me fala uma coisa, se você tivesse tido eles aí, em Moscou, eles teriam tido, ou não sei se tem, a cidadania russa? Olha, eles têm, Rodrigo, a cidadania russa, não é por... Nasceu ou não, aqui não muda o quadro de maneira nenhuma, não ganha cidadania por nascer na Rússia. Eu optei por ter no Brasil por vários motivos. Um deles, porque na época que eu tive as crianças, nós tinha um hospital que a gente confia até hoje aqui, os estrangeiros, o hospital que os estrangeiros ainda usam até hoje com mais frequência, que é o Hospital Europeu. Eu tinha um médico muito bom, ele é um francês que trabalhava nessa clínica e eu fiz os 2 pré-natais com ele. Mas nessa época, essa clínica específica não fazia partos. Então você tinha que fazer todo o acompanhamento lá e no último momento encaminhavam para uma outra clínica russa, também particular, com outros médicos onde era feito o parto. Então, não era nessa própria clínica. E esse foi um dos pontos. Outro ponto é que meu marido, por ser jogador, e ele jogava tanto na seleção da Rússia como no time, ele mal parava em casa. E aí eu pensava, se eu optar por ficar na Rússia para ele estar em casa, e ele estiver numa viagem, como já aconteceu com amigas minhas que optaram em ter aqui, aí o que eu faço? Sem ele, sem ninguém. E o terceiro ponto, Rodrigo, que depois de eu ter os 2 filhos, eu sou mais convicta disso ainda, é que eu acho que a gente tem, essa é a minha opinião, respeito quem quer ter em outro país, mas com a minha experiência de vida que eu tive com os 2, e na minha opinião, eu acho que a gente tem que ter filhos num país que a gente domina muito a língua. Então, porque se qualquer coisa não sair como seus planos, seja lá um braço quebrado que a criança nascer, seja o que for, seja lá um problema teu de saúde na hora do parto,
Como que você vai entender o que estão falando, conseguir falar, conseguir se virar, entender o que que é, se você não domina 100% a língua do país que você mora? E aí, esses 3 pontos juntos foi o que eu decidi ter no Brasil. Além do que no Entendo, Brasil eu já entendo tinha. perfeitamente o seu ponto de vista. No Brasil eu tinha convênio, eu tinha mantido convênio para quando eu fosse para o Brasil e também para ter, porque nós planejamos as duas vezes que eu fiquei grávida foi planejado. Então eu falei, poxa, para que eu vou pagar mais na Rússia? Todo um parto com um médico que eu nem vou conhecer na hora, se eu posso ir para o Brasil do lado da minha família. E no fim, assim, eu fui tão abençoada e eles também, que meu marido conseguiu, sabe aquela chance 0,001%? Ele conseguiu estar nos 2 partos no Brasil. Talvez aqui ele não estivesse, olha. Você se redescobriu na Rússia, acho que eu posso dizer isso, né? Então, desde que você chegou aí até ser mãe, foi basicamente você e seu marido sempre? Até ser mãe, Ou, sim. vocês foram muito de ter amizades, até ele por ser atleta, não sei, talvez mais brasileiros, né? Fazendo a mesma coisa. Existiu esse vínculo ainda? Ou era basicamente só vocês e a saudade que vocês matavam era basicamente aí pelo telefone ou pelas novelas no volume mais alto? Não, éramos muito nós dois, mas os times que ele jogou sempre tiveram brasileiros, então nós nos juntávamos muito com os brasileiros, era uma grande família, sempre foi assim aqui. E quanto mais os anos foram passando, mais os brasileiros foram aumentando nos clubes, porque os clubes foram encontrando formas de naturalizar quem jogava, e aí assim a chance de vir mais estrangeiro foi aumentando, aumentando, então sempre foram grupos grandes de brasileiros nos times. E, além disso, quero aproveitar até aqui a live para falar que russo é um povo muito caloroso e aberto. Parece brincadeira, piada, mas não é. Eles, assim, até hoje eu não consigo definir, eu não consigo definir. Eu estava esses dias com uma amiga aqui brasileira, que tá a Nath do vôlei, ela está aqui jogando. Um dia desse nós estávamos juntos e eu tentando com ela definir como são os russos, na minha opinião. E aí eu não conseguia falar nem que eles são muito calorosos e abertos, nem que são muito fechados e estranhos, porque a visão dela no time é que elas não chamam muito para fazer coisa, não chamam para não sei o que lá, não chamam para passear. Eles têm esse lado mesmo. Sabe que parece um portal, assim, a hora que você passa o portal, que talvez seja o da língua, é outro mundo com os russos. Eles são abertos, eles são me vem aqui na minha casa. Assim, esses dias, vou dar um exemplo, nós conhecemos esses dias um russo, que hoje foi a terceira vez que nós vimos esse tal russo. Em cada vez que nós encontramos, conversa de 20 minutos. Hoje ele já falou para nós dois. Não, porque, olha, eu guardei o telefone de vocês, eu vou chamar vocês para ir lá na minha casa, na sauna. Você gosta de sauna? Falou para o meu marido, você gosta de sauna? Vocês vão ser convidados? Eu vou chamar vocês. Olha, vocês vão adorar, minha casa é assim. Mostrou a sauna dele, a casa de campo dele. Então tem uma barreira. E eu acho que essa barreira é a barreira da língua. Então, como eu, no primeiro ano que morava aqui, já fui aprender russo, e meu marido também, nós não tivemos muito essa barreira. E aí as portas entre nós e os russos sempre foi muito aberta. Então, desde o início da carreira dele aqui, nós temos muita amizade com o russo. E aí nunca nos sentimos sozinhos, porque além dos brasileiros, a gente tem muita amizade com muito russo. Então, assim, não posso te dizer que nem nós dois, nem nós com os brasileiros, mas foi assim, uma grande família. A gente encontrou aqui uma vez, até uma amiga minha brasileira, esposa também de um jogador, me falou: ai, como que você aguenta ficar tanto tempo na Rússia? Como que você vive? Eu falei, é que para nós, para minha família aqui, não tem muita diferença de morar aqui ou no Brasil, tirando a saudade de família, lógico, e tirando o frio, essas coisas. Que é Mas natural. assim, o meu dia a dia é o mesmo do que se eu estivesse no Brasil. Eu trabalho, eu estudo, levo criança na escola, volto, vou no mercado, vou na academia, acabo o dia cansada. Quer dizer, a mesma coisa. O que eu faria no Brasil no dia a dia, eu faço aqui. Que história maravilhosa, Lígia. Inclusive, aí tem feito menos 10 graus esses dias, né? E vai piorar, Rodrigo, vai piorar. E isso deixa a saudade do Brasil mais próxima.
Deixa. Olha, esses últimos anos eu tenho tentado uma estratégia B, que é, eu sempre odiei inverno aqui, e sempre, então todo inverno eu falo, o meu ciclo é, verão eu falo assim, eu quero viver aqui, morar aqui a vida inteira, maravilhoso, perfeito. No inverno eu falo, eu quero mudar de país. Meu último ano aqui, eu não aguento mais, estou no limite, eu não quero mais isso. Mas tem uns 2 anos que eu falei, não, eu tenho que mudar isso, vamos começar a fazer algum esporte de inverno para curtir o inverno. E aí, há 2 anos atrás, fomos esquiar num lugar, 3 anos, acho, atrás, fomos esquiar um dia num lugar fora de Moscou, fora que eu falo 60 quilômetros daqui, meio perto, meio longe. E aí adorei esquiar com as crianças. Minha irmã optou em fazer, a primeira vez que ela veio para cá, optou em vir no inverno, em janeiro. Primeiro eu queria esganar, matar, trucidar ela, que eu falava, eu não vou andar com você, eu não vou te mostrar. E ela abriu assim, um mundo diferente para mim, que o turismo pode existir aqui no inverno, tem que existir, porque é muito legal, é uma atmosfera que você não vai encontrar no verão, que são umas paisagens maravilhosas, cobertas com neve, além de ter essa coisa do esporte de inverno junto com a cultura russa. E aí agora eu tô assim, às vezes esperando até o inverno, sabia? Com essa coisa do esqui. Eu fico meio que assim, legal, cai neve, oba, vai cair vai dar para esquiar. Eu vi essa maratona com a sua irmã nos seus destaques. Foi. E quando você falava aí, antes de eu me lembrar que eu tinha visto os destaques, eu estava falando, nossa, mas eu vi ela se divertindo tanto aqui. Pois foi a transição, a metamorfose. Foi uma outra percepção, é isso aí. E Foi bom. voltando aqui para o assunto dos filhos. Você falar alguma coisa? Desculpa. Não, não. Tá. Voltando aqui para o assunto dos filhos. Como a gente citou, você basicamente teve seus filhos aqui no Brasil e ainda muito pequenininhos, né, vocês voltaram para a Rússia. A questão dessa criação bilíngue, como é que vocês administraram, né? Sendo dois brasileiros de uma terra estrangeira, onde devem existir sim escolas internacionais em Moscou, mas não escolas de português. Não. Né? Inclusive hoje, ainda ampliando aqui essa minha pergunta, eu vi que o seu filho tem no perfil dele a situação de que ele fala 3 idiomas. Né? Eles Já muito falam. novinho. Já tem um futuro pronto. Pois é. Então, como é que ocorreu essa administração linguística aí dos seus filhos? Olha, nós sempre tivemos muito claro que nós não íamos falar russo em casa, por 2 motivos. Um deles de que a gente queria que eles soubessem português para falar com avós, com família, e com a gente até, né? Porque eu acho que a gente transfere melhor as emoções quando você está na tua língua nativa. E o outro ponto é porque nós não queríamos que eles pegassem os nossos erros, porque todos os nossos amigos russos falam, eles falam muito melhor do que vocês. Eu falo, sim, mas como pode? Vocês estão aqui há 18 anos. Eu falei, porque eles vieram assim, ouvem desde 2 meses o russo. Nós viemos macaco velhos, vacinados, cabeça dura, foi mais difícil. Mas eles vieram com 2 meses, ouvem russo desde a cidade, e nós achávamos que, e eu acho que aí nós tivemos um grande acerto, assim, de não passar nossos erros para eles, deixar eles aprenderem com os russos mesmo, que nada melhor do que isso. Mas, quando eles eram menores, eles foram para a escola americana, porque nós não sabíamos ainda o futuro do meu marido, né, a carreira. Então, como a qualquer momento ele podia ser transferido para outro time, optar em jogar em outro lugar, nós escolhemos que ele fosse estudar, isso meu filho, que tem 14 anos hoje, numa escola americana. E ele estudou até 9 anos. A minha filha também estudou até 6 anos, até o primeiro ano de escola. E aí ela também ficou numa escola, numa pré-escola americana. Então, os dois estudaram em inglês, ele até 9, ela até 6. E aí, quando ele fez 9 anos, meu marido já estava não encerrando a carreira, mas já estava perto do final. Nós já tínhamos claro de que daqui a gente não ia sair.
e que aqui nós ficaríamos ainda por um bom tempo. E aí ele falou assim, olha, meu marido, né, eu acho que a gente precisa colocar agora na escola russa, porque ele tem que conviver, ele estava convivendo já com muito russo, tanto por nós como no prédio que nós morávamos, e aí ele tinha essa dificuldade da língua, o inglês que ele sabia muito bem, ele só acabava usando dentro da escola, porque o nosso condomínio não era internacional. Então, para ele, no momento, a gente achou que o russo estava sendo mais válido, e porque como nós já tínhamos definido que não íamos sair daqui, não tinha mais o porquê de continuar na escola americana. Então, ele mudou para a escola russa. E a minha filha, nós optamos também por deixar até 6 anos ela num jardim de infância americano, depois foi também para a escola russa. Hoje em dia, os dois estudam em escola russa, falam as 3 línguas. A minha filha, acho que ela esqueceu mais do que ele fala ainda inglês muito bem. Ela perdeu um pouquinho por ter feito essa transição mais novinha, e aí teve um momento que ela entrou na escola russa que eu tive que optar ou pelo inglês ou pelo russo, porque ele já entrou alfabetizado na escola russa, ele estava alfabetizado em inglês e português já, e ela Sim. não estava. Ela, quando veio para a escola russa, ela não sabia escrever e ler em nenhuma das 3 línguas, porque até os 6 anos eles eram uma escolinha Montessori, eles faziam muitas atividades sensoriais e menos alfabeto. E aí deu aquela confusão, Rodrigo. Ela confundia o alfabeto latino com as letras e pronúncias em inglês, com o russo, e aí conversando muito com a professora dela, ela falou, olha, eu acho que você vai ter que afastar um pouquinho o inglês e ficar agora focada mais no russo para ela conseguir dar esse pontapé aí inicial. E até o momento está assim, então ela perdeu um pouquinho do inglês. Ele fala fluente as 3 línguas. Foi uma decisão muito madura não ter falado com eles em russo, né? Alguns pais às vezes tentam fazer isso na língua local sem serem nacionais desse país para que o filho possa ter uma segunda língua aí. Mas realmente é bom deixar com que as crianças aprendam com os nativos, para que elas aprendam realmente da forma correta. Às vezes a gente se aventura numa língua, como é que eu posso dizer aqui? A gente vai na sorte. Às vezes a gente está estudando por um certo tempo e chega num nível de conversa ali que você não sabe, mas você chuta. Às vezes está certo, às vezes está errado, né? Então, foi muito inteligente da parte de vocês, muito admirável também. Eu E acho. deu tão certo que hoje em dia, né, estão aí falando as 3 línguas. Hoje em dia eles nos corrigem, Rodrigo. No Eles dia a nos... dia, vivem... Você fala errado. Não é assim, não é assado. Eu falo, meu Deus, aí agora ó, criei e 2 criança nem parabéns gosta dessas coisas, né? que eu ouvi. Arrumando aqui a pronúncia, corrigindo. A gente já está quase a 1 hora de live aqui, para você ver que a pauta estava gigante, mas o assunto flui tão bem, dá tudo tão certinho, que a gente está chegando ao final da live e está chegando à última pergunta. Que essa vai ser uma pergunta muito, muito importante para você, que hoje em dia na Rússia é concierge de relocation, né? Eu gostaria de te perguntar, Lígia, você desempenha um papel muito importante na vida de outras pessoas que tentam a vida na Rússia. O que você poderia citar que são as maiores dificuldades, porque eu sei que elas existem, né, na hora dessa ajuda que você dá para as pessoas? Que Olha, assim como Rodrigo, você estão tentando, né, uma vida diferente, uma rotina diferente aí em Moscou. sabe, eu fiz uma mentoria há um tempo atrás, porque eu queria entender melhor, né, meu negócio, meu ponto de valor, meu público. E nessa mentoria, a minha grande mentora, Cláudia, ela me falou assim, Lígia, teu ponto de valor, teu grande ponto de valor é segurança. Então, eu vou te responder não falando o que as pessoas que chegam buscam em mim, mas o que eu posso oferecer, que é segurança. Então,
tanto pela insegurança da língua, quanto pela insegurança de um país desconhecido, quanto pela insegurança de uma vida num lugar pouco falado e comentado no Brasil, principalmente, que é a Rússia. Então, quando a pessoa chega aqui e eu a recebo e eu a encontro assim, é o mesmo com os meus turistas, porque além de cânceres de relocation, eu também sou guia turística e faço todo o encaminho, todo o acompanhamento hoje em dia, desde que a pessoa está organizando a viagem até o momento que vai embora. E eu acho que o que eu mais consigo passar e que as pessoas mais gostam e mais se sentem bem é realmente a segurança de estar comigo. Porque como eu estou há 18 anos aqui, eu posso falar que eu conheço melhor Moscou do que São Paulo. E eu me sinto mais segura em todos os pontos aqui do que em São Paulo. Então, aqui eu sinto que eu estou em casa, eu estou no meu lugar. O que vocês precisar saber daqui em 1 minuto, eu tenho a resposta e eu sei, porque eu já passei por todas essas etapas. Estou aqui há 18 anos, sei falar a língua. Então, acho que a importância é passar segurança para quem chega. Porque quem chega, Rodrigo, está inseguro, com medo, não sabe o que vai ser, não sabe como vai aprender. E aí, quando você encontra um abraço gostoso de uma pessoa que fala, domina e fala assim, olha, fica tranquilo que eu tô com você, que comigo você tá seguro, que você não vai passar aperto. Aí a pessoa fala aquela respirada, sabe? Eu acho que é essa a grande importância do meu trabalho aqui. Vem a confiança. É, a segurança e a confiança. Isso é incrível de ouvir. E, inclusive, eu tinha esquecido de citar que você é, sim, guia turística. E você ter falado que conhece em 18 anos Moscou mais do que São Paulo, eu concordo. Por quê? Porque quando a gente está na nossa cidade, a gente não se preocupa em desbravar tanto. É verdade. Quando a gente vai para um outro lugar que não é nosso, mas que hoje acabou se tornando o seu, né? O lugar que você escolheu para chamar de casa. Então, é o lugar que você tem autonomia para dizer que conhece cada pedacinho, sim. É isso Meus aí. parabéns por essa determinação, por ser a pessoa que você é, por transmitir esse conhecimento para a gente. Foi muito especial ter você aqui nessa série de lives. Eu falei no início da live, eu senti, eu sabia que ia ser muito, muito gratificante falar sobre a Rússia, porque é um país que eu tenho um carinho, sim, de verdade. Então, as pessoas que chegaram aqui mais para o finalzinho, a live vai ficar salva. Mil desculpas para as perguntas que não foram respondidas, mas eu pude observar que muitas perguntas foram respostas e perguntas da live aqui. Então, deve ter sido pessoas que chegaram mais no finalzinho, foram as primeiras perguntas. Vocês podem olhar um pouquinho mais, vai ficar salvo. Lígia, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado de coração por ter topado, né? Ela já rejeitou uma live com o marido e topou fazer comigo. É verdade, ele, meu filho, eles falam, mãe, Lígia, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, ah, não, não vou, ah, não, não gosto, ah, não, não quero. Mas aí, quando veio o teu Olha, convite, eu falei, poxa, tem tudo a ver, eu teu trabalho nisso aqui é muito nobre. E eu acho que tem um valor muito grande para quem está buscando informação. Não a minha só, mas eu acho que todas as outras. Eu cheguei a ver uma do Japão, de uma menina que mora no Japão, e falei, poxa, olha que legal, tanta informação para quem está buscando, e eu acho que é uma causa muito nobre e que foi um convite, assim, uma honra para mim estar aqui. Nossa, a honra foi toda minha, né? E você citou, inclusive, durante a nossa conversa, que você ia estar nervosa por ser sua primeira live, mas você ficou completamente à vontade. Eu que fiquei nervoso, eu ainda estou nervoso, eu gaguejei em alguns momentos. Então, me desculpa você, me desculpa os Ai, telespectadores também. Mas, não sei, sabe quando você gosta muito de uma coisa, essa coisa sempre vai te dar um frio na barriga. E é é o meu verdade. caso. E principalmente quando você vai falar de um país específico que você gosta muito. Então, é muita responsabilidade saber administrar a pergunta, a forma que ela vai ser feita. Então, muito obrigado por ter ficado à vontade comigo, tá? Foi muito Fiquei incrível o bastante. conteúdo, a live, o nosso papo. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez.
Obrigada pela oportunidade. É um país que eu amo muito e amei falar dele. E espero cada vez que mais e mais pessoas estejam abertas para conhecer esse país e vejam ele com outros olhos, porque vale muito a pena. Com certeza. Vamos mantendo contato. Futuramente eu espero poder conhecer Moscou e te conhecer pessoalmente. Se Deus Então quiser. logo eu estarei me mudando para Estocolmo, Ah, pertinho. na Suécia. Vai ser Legal. basicamente aí para maio, né? A mudança está prevista para maio. Então, se der tudo certo, né? Depois da adaptação inicial, a gente vai tentar dar uma viajadinha aí pelos países próximos. Muito Rússia e legal. França são assim um dos principais países e primeiros que eu quero conhecer, Vai amar. tá Vale a bom? pena. Obrigada, A gente vai Rodrigo. se falando, não esquece de assistir Começar de Novo e me dar um feedback, Eu vou te escrever lá, vou assistir. Fiquei interessada. tá Obrigada, bom? Grande Rodrigo. beijo, boa noite para Beijo. você. Já Obrigada. passa de 1 da manhã em Moscou. Já. Dormi agora. Obrigada, obrigada. Sim. Boa Grande noite. beijo, Lígia. Muito obrigado, tá? Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.